Boa tarde a todos. Mais um período, projeto Casa Firme, Pais e Filhos. E para a gente ter uma casa firme, a gente precisamos ter filhos estruturados, firmes em Deus, com o temor do Senhor. Vamos lá. Em Jó 1, do 1 ao 5, diz: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era um homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Pode se sentar, por gentileza. Essa era a prática constante de Jó na vida dos seus filhos. Jó era um pai excelente, um pai extraordinário, um pai que lutou e tinha muito zelo pela vida espiritual dos seus filhos. Ele estava sempre atento e oferecendo sacrifícios pelos filhos, para que, caso eles tinham pecado no íntimo contra o Senhor. Aqui no versículo 5, terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Jó era pai de 7 homens e 3 mulheres, que já eram adultos. Então, a gente imagina que, sendo adulto, o pai e a mãe não têm mais poder, não têm mais autoridade, não precisa mais lutar pelos seus filhos. Não. Jó tinha os filhos já adultos e sempre mandava eles se purificarem. Então, Jó, como um grande exemplo, eu trago para vocês hoje, nesse dia, nesse projeto Casa Firme, como um grande exemplo que precisamos seguir. Eu posso falar com muita autoridade, com muita firmeza, que eu e a minha casa, nós temos um Jó na nossa família, que é a própria bispa. A bispa é tudo que ela percebe, que saiu da direção, que saiu da linha, precisa ajustar, precisa mudar, ela sempre nos chama e fala: vamos nos consertar, vamos arrumar, vamos alinhar o que precisa ser alinhado. E mais do que alinhar a vida, eu sempre vejo a preocupação dela com a vida espiritual dos filhos, dos netos. E é esse espírito que você, pai, mãe, precisa ter dentro de casa com os seus filhos. Ficar atento com eles. Será que você... Eu te faço uma pergunta nesse dia. Você sentou com os seus filhos? Você projetou junto com ele o propósito da vida dele? Você sabe o que os seus filhos querem para esse ano? Você já perguntou para os seus filhos o que eles desejam conquistar esse ano? É muito importante. Eu, quando estava grávida do João e do Davi, todos os projetos, todos os propósitos do ministério, eu sempre escrevi pela vida dos meus filhos. Sempre projetei pela vida dos meus filhos. E não é diferente hoje. Eu sempre escrevo, porque eu sei que eles precisam ter guardiões dentro de casa. E eu quero que você entenda isso, que você precisa ser um guardião dentro da sua casa, um guardião dentro da sua família, assim como Jó foi. Jó era um guardião da sua casa, da sua família. Aqui, ele dizia assim para os filhos: se purifiquem. E eles obedeciam. Hoje, o que a gente percebe nos lares, nas famílias, é essa falta de obediência dos filhos. Porque muitos pais deixaram de educar, de ensinar os seus filhos para criá-los. Criar é muito diferente do que educar e ensinar.
Criar, você deixa a criança fazer o que ela quer, você solta ela para ser quem ela quiser. Educar, não. Educar dá trabalho, ensinar dá muito trabalho, é cansativo, é exaustivo às vezes. Porque às vezes você acaba de falar para a criança, não faz isso. Quando você vira, ela já está fazendo. E aí que entra a parte de educar. Chama, senta, conversa, alinha, ajusta. Às vezes é necessário falar 10, 20 vezes com os nossos filhos a respeito da mesma coisa. Mas como a gente já sabe também, tudo entra por repetição. Então precisamos repetir a coisa certa para os nossos filhos, a direção certa para os nossos filhos. É certo que o diabo, ele quer destruir as famílias, os lares, ele quer destruir as crianças, e nós, como pai, mãe, precisamos lutar essa guerra contra o diabo, contra o mal, e não permitir que o diabo venha roubar as nossas crianças, os nossos adolescentes, porque Deus tem um grande propósito. Eu creio, eu declaro isso todo dia, que é a geração que vai mudar o mundo, e eu creio numa geração que vai transformar esse mundo, em nome de Jesus. No versículo 5, é muito interessante a ordem que Jó dava, né? Ele dava uma ordem, e os filhos obedeciam, porque Jó era zeloso, completamente zeloso com a vida espiritual dos filhos. Você é zeloso com a vida espiritual dos seus filhos? Você zela pela vida espiritual dos seus filhos? Você se preocupa com os seus filhos? Quando eles acordam, se eles já fizeram a oração? Quando eles vão deitar, você vai conferir, você vai lá orar com ele, você lê a Bíblia para os seus filhos? Qual é o seu nível de comprometimento com a vida espiritual do seu filho? Será que o seu propósito, será que os seus sonhos estão sendo maiores do que a da sua casa, da sua família, da vida dos seus filhos? Porque muitos pais se envolvem tanto com os problemas, com o trabalho, com a sua vida, e esquece da coisa mais importante, da vida espiritual dos filhos. Será que você não é pego com más atitudes? Será que o seu filho não está vendo você ter más atitudes em casa? Porque criança é câmeras com perninhas. E eu falo isso porque eu tenho 2 meninos e eu sei que tudo que eu faço, eles estão atrás, observando, analisando, acompanhando e depois reproduzindo e repetindo. Os filhos de Jó viram o pai. Como o pai era comprometido com Deus, como o pai temia Deus, era um temor que encantava os filhos. E os seus filhos estão vendo esse temor dentro de você? Você que é pai, você que é mãe, os seus filhos estão vendo que você teme a Deus, que você reverencia a Deus, que você tem vida com Deus? Os seus filhos veem você orando? Os seus filhos veem você buscando? Qual o nível, qual o seu relacionamento com Deus? Hoje, se eu te perguntar, como é que está o relacionamento seu com os seus filhos? Frio? Pode ser que seja frio, né? Então, hoje, dentro do projeto Casa Firme, estamos dando a largada ao projeto Pais e Filhos. Vamos colocar um basta nesse distanciamento entre pais e filhos, entre filhos e pais, né? Porque muitas vezes os filhos se afastam dos pais. Mas tudo tem um porquê. Por que será que os filhos se afastam dos pais? É porque os pais dão motivos para isso. Seja naquele momento que você tem a oportunidade de ficar com o seu filho e você está envolvido ali com o seu celular, envolvido com suas redes sociais, envolvido com o seu trabalho, envolvido com a sua televisão. E os nossos filhos, eles sempre chamam a nossa atenção. Ainda que você não perceba, eles estão ali chamando a atenção. Sendo brigando com o irmão, sendo falando assim, mãe, vem brincar comigo de carrinho, mãe, vem brincar comigo de boneca. O seu filho, quando ele faz isso, ele está dizendo, ei, preste atenção em mim, me ame, eu estou aqui. Dá atenção para mim, mãe. Eu sou mais importante do que esse celular.
Eu sou mais importante que essa televisão. Eu sou mais importante que o Instagram. Eu sou mais importante do que o Facebook. É difícil quando a gente encara a verdade, mas é necessário. Nós precisamos, com muita força, como um exército, se levantar como guardiões espirituais dos nossos filhos. Mudar hábitos, mudar a rotina. Os nossos filhos precisam de atenção e precisa do amor incondicional. Que não é aquele amor que você... Filho, nossa, que coisa linda que você fez. Elogiar só quando ele faz algo positivo. Mas é você estar ali com ele, nos momentos difíceis, nos momentos mais difíceis, corrigindo, conversando, auxiliando. Hoje nos lares, os pais não têm mais paciência, estão nervosos, estão irados, sem paciência. Às vezes uma coisinha pequenininha já é motivo de bum, né? Nos faz pensar, né? Nos faz refletir muito sobre educar. Bom, ele tinha zelo, ele vigiou a vida espiritual da família. Ele estava sempre ali, atento ao que sua família estava fazendo. Que homem incrível, que pai incrível. E eu posso dizer que sogra incrível que eu tenho, porque é uma mulher que ela não tenho palavras para dizer, e sou muito grata por essa persistência, por esse zelo, de sempre estar atento à vida espiritual de cada um. E não é só da casa dela, não é só da família dela. Ela sempre está atento com a vida espiritual da igreja, das pessoas. É esse espírito que você tem que ter dentro de você. Eu preciso ter zelo pela minha vida espiritual. Eu preciso ter zelo pela vida espiritual dos meus filhos. Eu preciso zelar pela vida dos meus filhos. É algo que se você não tem, você fala assim, pastor, eu nunca parei para pensar nisso, eu nunca parei para colocar força devida nessa área da minha vida. Bom, mas se você decidiu ter filho, você precisa fazer direito. Você precisa fazer direito. E fazer direito é educar essa criança, esse adolescente, que precisa muito do seu apoio, muito da sua ajuda. Como todos vocês sabem, eu sou líder do Ministério Infantil, e são muitas as crianças que eu converso, que eu atendo, e a reclamação sempre é a mesma. A reclamação sempre é a mesma. O meu pai, a minha mãe. Uma vez eu ouvi uma menina, ela veio falar comigo, ela estava indignada. E eu ouvi ela, entendi ela depois. Ela falou assim, tia, você acha justo? O meu pai briga comigo porque eu tenho que, quando eu acabo de tomar banho, eu tenho que limpar o banheiro, eu tenho que secar o banheiro. Tia, você acha justo? Só que o que acontece, tia? Quando ele acaba de tomar banho, ele não faz. Isso não é justo, tia, porque eu tenho que fazer e o meu pai não faz. Nessa hora, como tia, o que você fala? Bom, meu bem, você está lá para mudar e para transformar. Faça você. Você não precisa que o papai e a mamãe estejam ali falando, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você já sabe o que tem que ser feito e você já é uma mocinha. Então, você já tem que ter esse hábito de limpar o banheiro. Está vendo? Exemplo. Os nossos filhos, eles não aprendem conforme vamos falando. Faça isso, faça aquilo, faz isso, faz aquilo, age assim, não faz isso. Não, eles aprendem com exemplos. Quando, aqui ó, em 2 Coríntios 4 diz, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Toda pessoa que age de forma incrédula, ela tem um pensamento sugado. Está diante dela, mas ela não vê. A quantidade de erros que ela comete e é influenciada. Muitos pais têm vivido à base da influência desse mundo. Não vemos diferença nenhuma da criação
de um homem e de uma mulher de Deus, da criação de um homem, de uma mulher que está no mundo para os seus filhos. Dentro das igrejas, temos crianças que estão agindo como o ímpio age, estão fazendo o que o ímpio faz, e tudo isso é a influência. Influência do mundo, porque o diabo ele vem com pequenas ciladas para as crianças, para tomá-las, tomar a mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E cadê a autoridade dessa casa? Cadê a autoridade dessa família? Se você acha que é normal ter um filho que mente por tudo, você está muito errado. Se você acha que é normal ter uma criança que chora por qualquer coisinha, tem algo de errado com ela. Se você tem uma criança que está enferma, doente, tem algo de errado. Tudo é espiritual. E tudo vem de nós, pais. Eu vivi situações com o Davi, com o João, quando eles eram bem pequenos, de enfermidade, de situações. E quando eu e meu marido fomos a Deus, pela direção da bispa, guardiã, tudo se abriu. E eu lembro até hoje da frase que ela ligou, e no hospital ela disse: vá a Deus. A resposta está em vocês. Conserta, arruma, alinha, busque a misericórdia de Deus. E de imediato, assim, abriu os olhos do entendimento. Fomos a Deus, entregamos tudo que tinha, tudo. E o incrível, o sobrenatural aconteceu. Filhos curados, restaurados, como o bispo Fernando já disse nesse altar, o Davi era para ele foi diagnosticado para ele ter asma, né? O médico disse que ele precisava usar aquela bombinha. E naquele dia eu falei para o médico: não, eu não vou pôr bombinha no meu filho, porque eu creio em Deus, e Ele me deu um filho perfeito, e é nisso que eu creio. Fomos a Deus, a resposta estava nas más atitudes de pai e mãe, e quando tudo foi entregue, quando tudo foi alinhado, quando tudo foi ajustado, a cura do nosso filho, não a cura, mas aquela sentença que o diabo queria colocar caiu por terra. Hoje meu filho, não preciso nem dizer para quem conhece o Davi é cheio de vida, o Davi corre que falta ar na mãe, mas não falta ar no Davi. E a resposta estava no pai e na mãe. Eu pergunto para você, na sua casa, como que é lá na sua casa? Muitas vezes os pais cobram uma postura diferente dos filhos, quando na verdade eles estão fazendo completamente diferente. Você fala assim para os seus filhos, você manda eles arrumarem o quarto quando você tem uma vida bagunçada. Você manda eles serem estudiosos quando você é uma pessoa relaxada. Você quer que eles tenham uma vida correta quando eles veem você talvez mentir. Você fala para eles não assistirem determinados programas, mas lá à noite ele pega você assistindo aquele programa que você falou que não era para assistir. Eles estão vendo o que você faz o tempo todo, seja no celular, na televisão, eles estão vendo. Talvez quando você senta na mesa para ter a refeição, lá na sua mesa vai ter prato, talheres, copos e a sua família. O seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Mas tem algo a mais nessa mesa, né? O celular. O celular e tudo que nele há. A mesa, eu aprendi isso com a bispa, a mesa é um lugar sagrado. É um lugar em que todos estão reunidos para
para se alimentar, para conversar, para dialogar. Mas hoje nas casas, nos lares, alguns nem sentam na mesa, cada um faz a refeição num canto, no outro canto. Mas o certo é a refeição na mesa. É bíblico, é o correto. E aí passa uma mensagem, uma ligação, você interrompe a refeição com a tua família, com os teus filhos e vai atender. Qual é a mensagem que você está passando para eles? Não honre, não priorize a sua família. A sua família não é importante. Aí quando eles forem adolescentes, né, tem adolescentes aqui, papai e mamãe fica com a mamãe. Senta aqui na mesa com a mamãe, vem comer com a mamãe. Ah, filha, eu estou com saudade, fica aqui com a mamãe um pouquinho. E a resposta dos adolescentes, das crianças é: ah, não tenho tempo agora. Não dá, não tenho tempo, eu estou ocupado, tenho algo para resolver. E lá vai os adolescentes para o quarto, para o mundo que você, pai e mãe, criou. Porque quando você faz isso, você está ensinando seus filhos a criarem um mundo à parte. Um mundo sem relacionamento, um mundo sem conversa, um mundo sem contato. Um mundo completamente diferente do que a palavra de Deus ensina. E a palavra de Deus ensina o que Jó fez aqui: dedicação constante na educação dos meus filhos, mas principalmente na vida espiritual dos meus filhos. Saber o que os meus filhos estão fazendo, aonde os meus filhos estão, com quem os meus filhos estão andando, com quem eles estão falando, sobre o que os meus filhos estão falando. Tudo está em você. E se você hoje não se levantar como essa autoridade, como que vai ser o futuro do seu filho, da sua filha amanhã? Porque uma coisa é certo, quem é pai e mãe aqui sabe, quando a gente vê um filho doente, dói, mais dói. Quando você leva o seu filho no hospital e você vê aquele monte de agulha entrando nele, você fala: meu Deus, eu queria estar no lugar dele. Então é nisso que você tem que pensar, no amanhã. Então plante hoje a semente certa, a semente correta, na vida dos seus filhos. Jó tinha uma dedicação constante com a vida espiritual dos filhos. E você tem que declarar, anota isso, todo dia você vai declarar: eu tenho dedicação total à vida espiritual dos meus filhos. A partir de hoje eu quero que você fique atento à vida espiritual dos seus filhos. Chame seus filhos para orar. Ore junto com os seus filhos. Busque a Deus junto com os seus filhos. Voltando à mesa, eu vou pedir para o pessoal do estúdio colocar o projeto de conquista do João. Não sei, ali, o projeto de conquista do João. Olha como é importante a família na cabeça de uma criança. Esse desenho foi feito no domingo, as tias da escolinha pediu para as crianças desenharem o sonho que ela deseja. No projeto espiritual e ministerial, o João desenhou: a mamãe é essa pequenininha, depois vem o papai, que está todo pintadinho, esse é o papai. Do lado vem o Davi, e ele desenhou ele super grande, ele é o grandão. E do lado um coração. Isso é muito importante para ele. A família é muito importante para ele. E isso me dá muita responsabilidade, temor e mais força para criar o meu filho com esse padrão. Deus, família, igreja. Deus, família, igreja. Logo abaixo, no projeto familiar, eu olhei e eu falei: João, isso aqui é um jacaré? Parece um jacaré. Ele falou assim: não, mamãe, não é um jacaré, não. É uma mesa. Então, você pode ver que essa é uma mesa. Ali ele desenhou a faca. Esse todo pontadinho é comida japonesa, que ele gosta. E as pontinhas, assim, são as cadeiras, que é onde estão a família. Então, tem o papai, tem a mamãe, tem o Davi, tem o João, tem a vovó, tem todo mundo aí nessa mesa. Tio Mu, tia Mari, Ana Maria. Inclusive, hoje ele terminou de desenhar, porque está faltando mais cadeira. Tem o vovô. Tá vendo?
A mesa é sagrada. E isso entrou na cabeça do João. E isso me edifica muito. Porque esse ensinamento não veio de mim, mas veio da bispa. Porque ela sempre firmou isso na nossa vida. A mesa é um lugar sagrado. Família, reunida, conversas, se alimentando junto. Isso é muito importante. Então, é isso que você precisa colocar na cabeça dos seus filhos. Família é importante. Família é a coisa mais preciosa que tem. E os princípios, os valores corretos. Deus está falando com você. Invista no seu relacionamento com o seu filho, dentro do sistema de Cristo e da Bíblia. Na sua casa, eu vou te fazer algumas perguntas. Não responda para mim, mas fique com você e responda. E tenha sinceridade em responder, porque a verdade ela liberta. E quando cada um de nós busca conhecer a verdade, tudo se transforma. Será que você é um cristão verdadeiro dentro da sua casa? Eu pergunto isso porque, enquanto vocês estão no culto aí nas igrejas, tem o ministério infantil, e lá no ministério infantil a palavra é a mesma, a direção é a mesma. E eu já escutei criança, ô tia, mas eu não vi mudança na minha casa não. Não vi mudança lá não, tia. Tá falando isso, mas meu pai e minha mãe não mudou. Então vamos insistir para que eles mudem. Será que você realiza culto doméstico com seus filhos? Gente, quem nunca realizou culto doméstico, realize. É muito divertido. É um momento, assim, maravilhoso que você tem com os seus filhos. Ontem, inclusive, eu tenho na minha casa um espaço de guerra que eu coloquei lá em casa, e lá tá todos os nossos sonhos. E como mãe, o maior painel dos sonhos é do João e do Davi. Porque lá eu coloquei tudo que eu quero para a vida deles. Tudo. E ontem eles sempre vão lá no momento que eu estou orando. E ontem eu chamei eles e eu falei assim para eles, vamos buscar o Espírito Santo juntos. Foi muito incrível, foi algo assim, era nítido o Espírito Santo ali, e eu dando aquela oportunidade, não oportunidade, mas mostrando para os meus filhos o Espírito Santo, apresentando para eles a presença do Espírito Santo. E eu vi os meus filhos saindo dali tão assim, diferentes, eu vi eles saindo daquele espaço de guerra diferentes. E eu sei que foi algo que marcou eles. E é o que você, como pai e mãe, precisa fazer. Marque a vida dos seus filhos, chame eles para orar, chame eles para buscar o Espírito Santo, chame eles para ler a Bíblia junto com você. Você vai ver o quanto a sua casa, o seu lar vai ser transformado a partir dessa atitude. Você ensina os seus filhos a buscarem a Deus? Você se sentou com os seus filhos para preencher o propósito? Está preenchido o propósito do seu filho? E se está preenchido, você sabe o que ele pediu? Se você que é mãe, você que tem um bebezinho aí no colo, acabou de nascer, você tem que projetar pelos seus filhos. Você tem que sonhar por eles. O futuro deles. O que você deseja para os seus filhos. Se você, que ainda está grávida, logo logo vai ter um lindo bebê, já projetou por ele? Ou por ela? Está buscando? Está clamando? Porque esse é o ano das bênçãos de José. E no propósito dos meus filhos eu coloquei tudo. Eu quero todas essas bênçãos na vida dos meus filhos, na minha vida, na minha casa, na minha família. Então, escreva, projete. Desde quando o João estava na barriga, a gente pede à mulher que o Senhor prepare a mulher certa, uma mulher que teme ao Senhor, uma mulher que reverencia o Senhor, que o Senhor prepare o caminho, o futuro do João. E eu coloco sempre nos meus propósitos, eu quero ver o João 100% na tua obra. Eu quero o João 100% cheio do Espírito Santo, forte, corajoso, ousado, destemido. Eu quero isso para a vida dos meus filhos. Isso queima dentro de mim. Isso tem que queimar dentro de você. Você que é pai, você que é mãe, isso tem que arder dentro de você.
porque eu tenho certeza que você quer um futuro maravilhoso, extraordinário. Filhos bem-sucedidos, com um emocional forte, com um emocional que impacta outras pessoas, com uma vida que impacta outras pessoas. Mas para isso você precisa começar esse trabalho agora. Comece esse trabalho agora, com esse bebê que está no seu ventre, com esse bebezinho que acabou de nascer, com essa criança de 1 ano, com seu filho de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, até de 20. Nunca que você nunca você vai parar. Quando você tem filho, você tem a vida toda, até Jesus te chamar para você orar pela vida espiritual dos seus filhos e se colocar como uma coluna forte. Agora eu vou falar para as crianças, os adolescentes e as crianças. E preste muito bem atenção. Aqui está todo o sucesso do futuro de vocês. Em Êxodo 20, 12, diz: honra o teu pai e tua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Bom, para você ter vida longa, para você ser bem-sucedido, você precisa honrar o seu pai e sua mãe. Voltando para os pais, quem ensina o filho a honrar é você. Você ensina os seus filhos a honrar. Agora, de pequeno, a te respeitar. Mas para isso, você precisa ser exemplo. Será que os seus filhos, hoje o Bispo Pedroso no culto de manhã falou muito sobre honra. Será que você ensina os seus filhos a honrarem? Honrarem a autoridade? Honrar a professora na escola? Honrar os mais velhos? Eu tenho um hábito que isso foi colocado desde que eu me lembre. Eu não consigo falar com nenhum membro da minha família, seja avó, tio, mãe, pai, sem pedir bênção. Bênção pai, bênção mãe, bênção tio, bênção tia, bênção vô, bênção vó. Sempre tem a bênção. E na nossa família também é assim. As crianças, sempre quando chega até a bispa, pede bênção, vó. Deus te abençoe. Bênção, mãe. Deus te abençoe. Faz quanto tempo que você não coloca a mão na cabeça do seu filho, da sua filha, e abençoa ele? Será que você faz isso todos os dias? Isso é honra. Ele está vendo você. Então é você que ensina a honra. E você que é adolescente, se não te foi ensinado a ter honra, é necessário, é fundamental você honrar o seu pai e sua mãe. Tia, meu pai e minha mãe, é muito difícil, eles são... Não dá, tia, não dá para honrar eles. Não importa. Honra o teu pai e tua mãe. Esse é um mandamento com promessas. Então, se você honra o teu pai e sua mãe, vem junto uma promessa. Em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, projeto Casa Firme, vamos defender e ensinar as crianças o caminho em que elas devem andar, para que quando elas crescerem, elas não se percam, elas não sejam destruídas pelo mal. Defenda a vida espiritual dos seus filhos. Temos que ser como Jó, guardiões. Guardiões. Crie, eduque, dê amor aos seus filhos, dê atenção, invista tempo de qualidade na vida dos seus filhos e eduque. Pare de criar. Eduque. Eduque seus filhos, seu adolescente, eduque. Com conversa, com uma boa conversa, uma amizade entre pai e filho. Porque os pais não estão mais dispostos a ter esse trabalho, porque a preguiça bate. Trabalhei o dia inteiro, estou cansada, não vou falar isso não. Não, tem que ter foco, força. Se você tem filhos, eduque-os para amanhã não ter problemas. Pois quando você, é o que eu falei, se você vê o teu filho sofrer,
você vai sofrer o dobro, pode ter certeza. É muito interessante que lá no Ministério Infantil, com as crianças, o foco maior é reeducá-las. Então, tem crianças e adolescentes com vários problemas. E a nossa missão do Ministério Infantil é reeducá-las, ensiná-las. Sempre estamos ali fazendo o papel de pai, de mãe, auxiliando, orientando, modificando, transformando. E eu tenho certeza que esse trabalho já rendeu muitos homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo, porque eu creio nisso. E esse é o espírito que todos nós devemos ter, porque as crianças, os adolescentes e os jovens são o futuro de amanhã. E o que cada um de nós queremos para o futuro de amanhã? Queremos algo sobrenatural, queremos algo extraordinário. Então temos que temos que fazer tudo o que é necessário agora. Aqui, só para finalizar, Jó mandava aos filhos, Jó falava, faz, e os filhos se purificassem. Porque o mais interessante que está escrito que além dos filhos, Jó manda os filhos se purificarem, ele mandava os filhos se purificarem, e para garantir ainda, de madrugada, ele ia e oferecia um sacrifício pelos filhos. Então isso é muito forte. Então não basta você achar que conversou aqui, orou, está tudo certo, agora eu vou relaxar. Não, estou conversando, estou orando, está tudo certo. Não. Era uma prática constante. Eu tenho que estar atento assim, todos os dias. Todos os dias. A criança, no olhar, ela diz o que está acontecendo. Quem é que já percebeu que a criança, o dia que ela acorda mais abatida, né? O olhar dela, o semblante dela, tudo muda. Ela fica mais quietinha, ela não quer falar com ninguém. Seja no olhar, no toque. Às vezes até no bom dia a gente percebe que ela não está bem. E o que você tem feito diante disso? Tem resolvido? Tem conversado? Quando seus filhos mentem, você deixa passar? Ou você vai tratar ali? Você não pode deixar passar. Você tem que tratar. Quando seu filho tem um comportamento ruim, você não pode deixar passar. Você tem que tratar, tem que conversar, tem que alinhar. É assim, isso é educar. E por isso que eu falei que educar é difícil e dá trabalho. Mas é necessário. Peço que vocês se coloquem de pé com o seu propósito, com o propósito dos seus filhos. É momento de cada um, pai, mãe, todos que estão me ouvindo, a se levantar como um exército pela vida dos nossos filhos. O diabo tem lutado contra as nossas crianças, contra os nossos adolescentes, para tirar a inocência mais rápido. O diabo quer que as crianças percam a inocência. E você como mãe, e você como pai, você como líder espiritual que está aí na igreja, não pode permitir que isso aconteça com as crianças. Com as crianças que estão sob a tua responsabilidade dentro da escolinha. E se você que é pai e mãe não fez o propósito do seu filho, está provado que a sua preocupação está mais com a sua vida do que com a vida dos seus filhos. Só que para você ter uma casa firme, você não consegue ter uma casa firme sozinha, só você mudando, só você reestruturando a sua vida. Você precisa que tudo esteja alinhado. A vida espiritual, a sua vida espiritual, a vida espiritual dos seus filhos, o seu relacionamento com o seu filho, o seu casamento, a vida financeira, a vida profissional, tudo tem que estar alinhado. Porque se você só pensa em você só pensa no seu sonho, você só pensa no seu projeto, essa casa está desequilibrada.
Porque hoje você está tratando o seu filho só como uma criança. É só uma criança. Não, ela não é só uma criança. Ela é um ser humano. Ele é um homem e ela é uma mulher. E vão crescer. Estão crescendo rápido. E aí amanhã quando você vê aquele homem, aquela mulher grande, tendo atitudes que desagradam, você vai fazer essa pergunta: Deus, mas onde foi que eu errei, né? Essa é a frase de pai e mãe. Onde foi que eu errei? Errou na base. Errou quando a criança era bem pequenininha, quando estava ali, você teve a oportunidade de corrigir, de educar, de conversar, e você não fez nada. Você não fez nada. Aí está o seu erro. Então ninguém pode chegar a Deus e falar: aonde foi que eu errei? Se você nem projetou o seu... Está a resposta. Se você não projetou nem pelos seus filhos, o que você deseja para eles, está aí o seu erro. Que você pensou mais em você do que nos seus filhos, no destino dele, no futuro deles. Você priorizou mais a sua vida do que a vida dos seus filhos. Então, levante o seu propósito agora. Vamos clamar ao Senhor, buscar Ele com toda a nossa força, pedindo para que Ele venha em nosso favor, em favor das crianças, dos adolescentes, e em nosso favor, para que Ele nos ajude como pai, como mãe, a ter discernimento, a ter sabedoria, a ter visão. Porque como pai, como mãe, precisamos disso. Precisamos ter sabedoria para lidar com cada filho, porque cada filho é diferente um do outro. E cada um necessita de uma atenção especial. Então levante o seu propósito. Você que é adolescente, que está aqui comigo, peça para Deus tudo o que você precisa. Peça pelos seus pais, peça pelos seus pais agora. Pede para que Deus mude o entendimento do seu pai, o entendimento da sua mãe, para que vendas caiam. Porque esse é o nosso momento. Esse é o momento, esse é o culto, esse é o ponto, é o culto que vamos buscar pelos nossos filhos, como nunca buscamos. Então eu quero te pedir com muita força, coloca força para buscar pelas crianças agora, interceder por elas, pelos adolescentes, pelo futuro de amanhã. Senhor Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha, passa com teu sangue agora sobre a vida de cada um que está comigo nesse período, Senhor. Estamos nesse propósito, estamos nessa fé da casa firme, Senhor. E queremos ter uma casa firme, uma casa alicerçada, uma casa firme na rocha, Senhor. E nenhum propósito que o Senhor levanta é em vão, nenhum propósito que o Senhor levanta não é em vão. É para mudar, é para transformar, é para edificar. E nós, do Ministério Mudança de Vida, estamos todos, meu Deus, unidos na mesma fé, buscando ao Senhor, estruturando, meu Deus, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. E eu quero interceder por cada criança agora. Jesus vai de encontrar cada criança agora, meu Deus. Aonde estiver uma criança do Ministério Mudança de Vida, que sejam alcançadas agora, sejam cheias do Espírito Santo agora. Meu Deus, eu quero te pedir que o Senhor, meu Deus, visita as nossas crianças agora, visita os nossos filhos, meu Deus, as nossas filhas, Senhor Deus. Tira das mãos do diabo, Senhor. Tira das mãos do diabo, meu Deus, esse domínio, meu Deus. Eu ordeno agora que toda força maligna que atua na vida das crianças, na mente, você, diabo, que quer tirar a inocência das nossas crianças, dos nossos filhos, através de situações, eu te ordeno agora, em nome de Jesus Cristo, saia da vida das nossas crianças agora, saia da mente das nossas crianças agora, saia do coração das nossas crianças agora, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre os nossos filhos. O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa casa. O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa família. Meu Deus, cubra a nossa família com teu sangue. Jesus, nós declaramos, nós oramos ao Senhor agora. Jesus, muda a nossa casa. Jesus, muda os nossos filhos. Senhor, eu quero te pedir, dê entendimento aos pais, sabedoria, visão, discernimento, meu Deus. Não deixa, Senhor, os pais serem roubados, meu Deus. Não permita que os pais sejam roubados, meu Deus. Eu quero te pedir que os pais, a partir de hoje, meu Deus, fiquem atentos, meu Deus, ao que os seus filhos estão vendo, assistindo, ouvindo, falando, a cada passo. Assim como Jó, meu Deus. Jó foi um homem de autoridade. Jó foi um homem extraordinário.
Jó foi um homem que impactou a sua casa, impactou a vida dos seus filhos. Aqueles filhos temiam Jó, aqueles filhos respeitavam Jó. E mais do que isso, através de Jó, os filhos dele passaram a temer ao Senhor, a terem um temor ao Senhor, porque o pai ensinou. E que cada pai e cada mãe que está me ouvindo agora, seja dominado pelo espírito de Jó. Eu me levanto agora como Jó, como autoridade da minha casa, e eu dou um basta agora. Eu me levanto como um guardião espiritual da minha casa, da minha família, da vida dos meus filhos. Eu vou guardar a vida dos meus filhos. Eu vou oferecer sacrifício pela vida dos meus filhos. Eu vou interceder pelos meus filhos. Eu vou buscar o Espírito Santo com os meus filhos. Eu vou mudar a minha conduta com os meus filhos. Eu vou ter comunhão com os meus filhos. Muda, Senhor. Muda esse relacionamento de pais e filhos. Muda, Senhor Jesus, esse relacionamento que se encontra vazio. Esses pais que não têm mais comunicação com os filhos. Pais que não falam nem bom dia, não falam boa noite, não fazem uma refeição juntos. Senhor, ouça a nossa oração. Que vendas venham cair nesse dia. Que vendas caiam nesse dia, nesta quarta-feira. E que tudo seja transformado. Eu creio, Senhor. Eu estou esperançosa em ver as famílias estruturadas, firmadas, alicerçadas na Tua palavra, alicerçadas na fé, Jesus. Eu oro com toda a força do meu coração, do meu espírito, meu Deus. Muda os lares, muda as famílias, Senhor. Muda, meu Deus, a vida das nossas crianças. Responde os sonhos delas. Meu Deus, dê pais e mães equilibradas. Pais e mães que temem ao Senhor. Pais e mães cheias do Espírito Santo. Muda os lares, muda, Senhor. Tem crianças que estão sofrendo. Tem crianças que estão sofrendo e os pais não estão vendo, Jesus. Abre os olhos desses pais agora. Tem crianças que estão gemendo. Tem crianças que estão precisando de ajuda, de conselho, de conversa. Tem crianças que estão precisando de amor. E os pais não estão vendo, Senhor. Socorre esse lar, socorre essa família, Senhor. Socorre esses filhos, meu Deus. Socorre, Senhor Jesus. Dá entendimento, dá clareza, dá visão, dá sabedoria. Nos dê sabedoria como pai, como mãe, a educar a cada um de nossos filhos. Meu Deus, precisamos do Senhor. Precisamos, meu Deus, que o Senhor venha em nosso favor e haja, meu Deus, em nosso favor. Estamos aqui como um exército, Senhor, lutando, meu Deus, pelas nossas crianças, lutando pelos nossos adolescentes. Estamos aqui, Senhor Jesus, diante do Senhor, apresentando todas as nossas crianças, os nossos filhos, seja filhos espirituais. Estamos aqui, Senhor Jesus, e queremos ver o sobrenatural, queremos ver, meu Deus, o extraordinário acontecendo. Meu Deus, que cada pai entenda, meu Deus, que não é pela força do braço, não é agredindo, não é batendo, não é xingando, não é humilhando essa criança, que ele vai conseguir resultado. Não é dizendo para essa criança, você não consegue, que ele vai ter resultado. Não é ele dizendo para essa criança, você não pode, que ele vai ter resultado. Esse pai não vai ter resultado, Senhor. Não é ele, meu Deus, ignorando, meu Deus, os seus filhos, que eles vão ter resultado. Eles precisam, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Vem em nosso favor agora e socorre cada criança. Livra das mãos do diabo. Onde tiver uma criança agora, seja sofrendo abuso físico, mental, emocional, seja livre agora em nome de Jesus. Tira das mãos do diabo, meu Deus, essa criança que sofre abuso. Tira das mãos do diabo, Senhor, meu Deus, todas as crianças que foram abusadas ou que estão sendo abusadas. Seja na sua casa, na sua família, de forma física, de forma emocional, de forma, meu Deus, seja qual for, meu Deus, a situação, que o Senhor livre. Basta, Senhor. Eu dou um basta nesse abuso. Eu dou um basta, meu Deus. Quando eu era criança, eu fui abusada e isso tinha o poder de acabar com a minha vida. Eu era só uma criança. Eu era só uma criança, Jesus. Eu era só uma criança.
E os adultos só pensam nisso, é só uma criança. Não, é uma criança que precisa de ajuda, é uma criança que precisa de conselhos, é uma criança que precisa de um pai, é uma criança que precisa de uma mãe, é uma criança que precisa de um Deus. E esse Deus somente o pai e a mãe podem apresentar. Mas se eu venci, todos podem vencer. Então, Senhor Jesus, eu quero te pedir pelo poder do Espírito Santo, muda, Senhor Jesus, essa família, muda essa relação. Que a partir de hoje, essa relação de amor, que haja relação de amor nos lares, nas famílias, que haja relação de amor, de companheirismo, de amizade, de confiança, porque hoje as crianças não confiam mais nos pais, perderam a confiança, mas que haja a restauração da confiança, da amizade, em nome de Jesus. Eu declaro neste altar, Senhor Jesus, crianças cheias do Espírito Santo, crianças fortes, ousadas, destemidas, crianças que vão mudar o mundo, que vão transformar o mundo, crianças que vão levar a Tua palavra, crianças que vão impactar esse mundo, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Eu quero, Senhor Jesus, uma transformação na vida dessas crianças, desses adolescentes. E eu quero te pedir, meu Deus, coloca temor no coração das crianças e dos adolescentes. Porque os adolescentes, meu Deus, têm vivido a vida dentro das igrejas de maneira errada. De maneira errada, com uma conduta errada. Vendo o que não deve, fazendo o que não deve. E isso tem que mudar, isso basta para isso, Senhor, esse domínio, o mal que domina, meu Deus, a mentalidade, o espírito dos adolescentes. Basta agora, vem para tudo isso agora, em nome de Jesus. Vem para tudo isso agora, em nome de Jesus. Meu Deus, que os adolescentes se levantam agora com a autoridade que o Senhor deu para eles. Que eles se levantem para se santificarem no Senhor, meu Deus. E que eles mudem de forma sobrenatural, milagrosa, assim, que haja uma mudança hoje na vida desses adolescentes, na vida dessas crianças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor Jesus. Eu creio, meu Deus, eu creio nisso, eu creio que o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus do impossível. E se você que é pai, você que é mãe, que acha que já foi tempo perdido, não tem mais o que fazer, tem sim, tem o que fazer. Coloque os joelhos no chão, ore pelos seus filhos, mude pelos seus filhos, faça com que os seus filhos vejam você, faça com que os seus filhos percebam que você está mudada, que você está transformada, em nome de Jesus, Senhor, realiza, meu Deus, ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor, Jesus, ouça, Senhor Deus, estamos lutando, meu Deus, a nossa guerra, meu Deus, de forma espiritual, no Senhor. Então, meu Deus, nós apresentamos agora a vida dos nossos filhos. Você que está comigo, fala o nome dos seus filhos agora. Fala o nome dos seus filhos agora. Fala o nome deles e declara: você é uma bênção. Você é cheio do Espírito Santo. Você é um homem extraordinário. Você vai ser bem sucedido. Ora para Deus já pedindo a esposa certa para o seu filho, o marido certo para sua filha. Vamos, você não pode ter preguiça de buscar pela vida dos seus filhos. Porque se você tiver preguiça, o diabo ele não tem preguiça. Pode ter certeza que o diabo não tem preguiça. E ele vai se levantar para colocar uma ideia, um pensamento, uma direção. Então luta agora, vence a preguiça, vence o desânimo, vence o cansaço. E interceda pelos seus filhos agora. Interceda pelos seus filhos. Pela geração deles, pela família deles. Apresenta a Deus. Todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, o Senhor não esquece. O Senhor não esquece dos nossos sonhos. O Senhor não esquece dos nossos propósitos. E eu tenho certeza que Ele já mudou toda e qualquer situação em nosso favor. Ele já mudou toda e qualquer situação em nosso favor.
Em nome de Jesus, meu Deus, eu abençoo, Senhor Jesus, cada pedido de oração. Eu abençoo cada adolescente, cada criança. Eu abençoo, Senhor Jesus, todos que estão aqui comigo neste período, Senhor. E eu declaro a unção, meu Deus, a transformação. Eu declaro agora sobre cada família, sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada filho. Que eles sejam, meu Deus, guardiões espirituais, em nome de Jesus. Nesse dia, Senhor, já se levantou guardiões espirituais, porque assim como Jó fez com os filhos dele, nós vamos fazer com os nossos, Senhor Deus. A partir de hoje, Senhor, nada vai ficar do mesmo jeito. A partir de hoje, o meu filho não vai mais responder para mim. A partir de hoje, o meu filho não vai mais mentir para mim. A partir de hoje, o meu filho não vai me tratar mal. A partir de hoje, tudo está mudado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito de rebeldia, essa criança, esse adolescente que é rebelde, acabou. Vim para isso agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fim para tudo isso. Porque, meu Deus, estamos lutando a nossa guerra. E a nossa guerra é aqui, no mundo espiritual. E nós declaramos, nós colocamos um ponto final agora. Todo domínio da vida dos nossos filhos, basta em nome de Jesus Cristo. Todo domínio da vida dos nossos filhos, basta agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, fim para todo o mal, fim para o espírito da mentira, do engano. Fim para esse padrão mundano, meu Deus. Fim para esse padrão mundano, meu Deus, que domina os lares, que domina as famílias, que domina, meu Deus, a mente das crianças. Fim para esse padrão mundano, meu Deus, na nossa casa. Fim para esse padrão humano dentro da nossa família. Fim para esse padrão mundano na vida dos meus filhos. Fim, acabou agora. Eu me levanto como autoridade e dou um banho. A minha casa é uma casa de bênção. A minha casa é uma casa de oração. Os meus filhos são homens e mulheres de oração. São homens e mulheres que temem a Deus. São homens e mulheres que reverenciam a Deus. São homens e mulheres cheios do Espírito Santo. São homens e mulheres cheios do poder de Deus. Em nome de Jesus, o meu lar é um lar de bênção. A minha casa é uma casa de oração. Os meus filhos são homens e mulheres que buscam, que temem, que reverenciam a Deus. A minha casa é um pedacinho do céu. Os meus filhos são uma bênção. Os meus filhos são uma bênção. Vamos, declara isso. Os meus filhos são uma bênção. 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 O Senhor confiou esse filho nas tuas mãos. Cuida desse filho, zela por ele, em nome de Jesus. O meu lar, a partir de hoje, é um pedacinho do céu. É onde os meus filhos vão encontrar a paz, a alegria. Onde eles vão encontrar, meu Deus, o temor. Eles vão encontrar tudo o que eles precisam na minha casa, na minha família, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, amém. É isso que você precisa ter, é esse espírito que você precisa ter. Basta para esse padrão mundano dentro da minha casa. Você como pai, como mãe, para de ficar vendo porcaria. Talvez você está abrindo brecha dentro da sua casa. Talvez no seu carro, quando ninguém está vendo, você está vendo o que você não deve. Talvez escondido, você está fazendo o que não deve. Mas tem um Deus que tudo está vendo. E no dia de amanhã, quando você pegar o seu filho fazendo aquilo, você não tem a autoridade para corrigi-los. Porque você deu essa legalidade. Você deu essa brecha. Então para de fazer. Você que é pai, você que é mãe. Tudo que você faz, seja na frente dos seus filhos, seja no oculto, o mundo espiritual está vendo. E isso, tudo que você esconde, tem poder sobre você. E o pior, tem poder sobre os seus filhos.
E quem sofre é eles, não é você. É eles que vão sofrer. Porque no dia de amanhã, eles não vão saber lidar com aquilo, não vão saber de onde entrou aquilo. Mas entrou. Então, santifique a sua casa. Quando você chegar na sua casa, ou se você está na sua casa, unja a sua casa, unja os seus filhos. Declare, a partir de hoje, tenha esse compromisso de ungir os seus filhos, de buscar junto com eles. E abençoar a vida dos seus filhos. Você é uma bênção, você é uma bênção. Não tenha preguiça, não tenha preguiça. E eu tenho certeza que muitos testemunhos vão chegar, muitas vitórias vão chegar. Eu creio que Deus está fazendo algo sobrenatural na vida dos nossos filhos. Dá um basta para esse sistema mundano que está dentro da sua casa. Porque quem leva o mundo para dentro de casa são os pais. Os filhos só acompanham. A partir de hoje, leve bênção para sua casa. Leve bênção para os seus filhos. Em nome de Jesus. Vamos ficar agora com o próximo período de oração. Que Deus abençoe a vida de todos. Foi um prazer servi-los.